Nossa, é muito. Então, lendo aqui nossa questão, né, que a gente estava lendo, então nós lemos aqui nesses escritos aqui, que é uma parte muito importante, que não é falada, né, que a luz circundante é a força motriz que motiva e leva a criança a fazer seus atos. E a luz interna é a capacidade de receber e manter a energia que foi realizada. Então, vejamos bem. Também vimos aqui que a luz circundante, ela é doada pelo pai, né, na união sexual para o seu filho. E a luz interna é doada pela mãe na união sexual para o seu filho. E aqui nós lemos aqui então que tem uma diferença da criança quando a mãe e o pai têm seus pensamentos um sexo voltado para um lado que não tem a ver com a santidade. E essa santidade eu entendo pelo amor. E você, Marais, entende por quê? Eu entendo pelo amor, pelo respeito mútuo, né? Pelo compromisso que ambos têm ali no momento, né? De não estar pensando coisas assim, sexos desordenado, né? Coisas que é fora daquilo que o próprio Criador criou, né? Porque quando você está num sexo onde as duas pessoas se amam, se querem bem, é diferente de um sexo, vamos supor, casual, que a pessoa sai e tem relação com a pessoa ali. Então a gente entende que o ato sexual é uma troca de energia muito poderosa e muito séria para o Criador, né? Não é uma coisa que deve ser feita indevidamente, com pensamentos de promíscuos, né? Isso. Aqui fala aqui, ó, no pedaço desse trecho, que o pai traz a luz circundante para a criança e a mãe traz a luz interna. Então, a luz circundante, ela faz a criança ser motivada a algum ato. E a luz interna, ela faz o quê? Ela mantém a capacidade de manter a energia realizada, de realização, né? Então, aqui tem os exemplos, né? Que conforme os pensamentos dos pais, né? Temos, então, diferenças de criança. Crianças que têm uma índole mais mundana, né? De facilidade em fazer atos do mundo, quando os pais têm pensamentos impuros, e crianças que têm, né, habilidades espirituais, quando os pais, na hora da relação, né, têm um relacionamento sincero, puro, né, com amor, né, com respeito um com o outro ali. E eu vi um vídeo, né, até estava comentando com você agora, e resolvemos comentar sobre isso, e eu acho que esse vídeo faz muito sentido até por essa parte que nós estamos lendo aqui, que eu vou reler ela, que fala o seguinte aqui, ó. Mais do que isso, é preciso saber que o pai dá uma porção de sua alma para o seu filho. Essa porção se torna uma vestimenta externa para a alma do filho e ajuda e o guia pelo caminho correto. Então, o que que acontece nesse vídeo que eu vi? Era um vídeo que mostrava o espermatozoide do homem, né? E aquela parte da cabeça do esperma era o cérebro, e a parte aquela que se movimenta se desenvolveu na coluna do feto ali. E dali em diante se desenvolveu o feto. Então, aqui nesse livro também diz isso, que o pai se torna uma vestimenta externa para a alma. E esse livro são os livros dos escritos, né, dos códigos. Então, se a alma, se o pai é responsável por essa vestimenta externa, esse vídeo que eu vi faz todo sentido. Eu também achei, mesmo antes de saber disso aqui, eu percebi que faz sentido, né? Na hora do desenvolvimento do embrião, né? A participação do pai. E no contexto aqui da leitura, é da boa intenção, né, no relacionamento,
e o filho que pode ser criado através de um mau relacionamento ou de um relacionamento digno, não é isso? Então, temos, né, comentários, né, sabemos que tem crianças que, algumas pessoas, né, comentam que tem crianças que nascem aí com problemas sérios de personalidade, e esses problemas de personalidade também está ligado com o reino espiritual na hora do sexo. Quer fazer algum comentário sobre, Maraísa? E lembrando também que não é rituais, não são rituais que devem ser feitos antes de você ter relação sexual. Porque o que vale é a intenção que está no coração da pessoa e o pensamento que a pessoa está tendo naquele momento do ato sexual. Porque muitos Isso. ensinam que se deve ser feitos rituais. E na realidade, o que deve ser feito ali é a intenção do coração da pessoa em estar fazendo naquele momento aquele ato sexual. Para fazer por seu bel prazer, porque para eu sentir satisfação por egoísmo. Não é isso. É por amor, é doação, né? Porque é uma troca. Isso. Aqui também cita um exemplo aqui, eu vou dar uma lida para vocês, o seguinte, se a luz circundante e a luz interna, que é da mãe, a circundante é a luz que é recebida pelo pai na hora do ato, né? Conforme está escrito nesses escritos. Então, se essas luzes, se ambas, tanto do pai como da mãe, é para o mal, a criança será completamente perversa, tanto na luz circundante e na luz interna. Já se a intenção de ambos os pais forem boas, né? Aqui, ó. Se a intenção do pai for boas, mas a da mãe más, agora nem amei, né? Se uma for boa, outra for mal, a luz circundante da criança será justa e a luz interna será perversa. Aqui falou que no caso, se a luz da mãe for para o mal, então a luz interna que vem da mãe que vem para perversão. E a luz circundante doada pelo Pai vem pela justificação, né? São boas. Já é para um parte de bom, de ser bom. Então, com o passar do tempo, a luz circundante, que é a parte boa, superará a luz interna e a pessoa se tornará uma pessoa justa completa. Isso porque a luz circundante inclui a luz interna e ela sobrepuja a luz interna, purificando ali aquela criança. Então, aqui são exemplos que eles dão aqui. Agora, se o pai era para o mal, então o pai que tem a luz circundante, ele tem intenções más na hora do sexo. E a mãe tem intenção boa ali, a luz circundante é ruim, né? Porque o pai estava fazendo um ato com a mente pervertida, né? Pro lado mal ali, um sexo ali que não é para o bem. Então, a luz interna será boa da criança. No entanto, depois de um tempo, a luz circundante que circunda a criança, ela é ruim, porque ela vem do pai, que sobrepuja a luz interna e a pessoa se tornará má. Então, aquela pessoa que se torna má. Então, o que que acontece? A luz circundante, que é a energia do pai, ela sobressai aqui, né? Sobre a energia da mãe. Então, a energia do pai é muito importante. Olha aí, se você quiser saber se o pai ou a mãe prevaleceu, você pode reconhecer isso pela leveza ou pelo peso do filho, né? Então, aqui nos dá muitos exemplos, né? Quer falar mais alguma coisa, Maraísa, sobre esses exemplos? Eu penso assim que isso também desmistifica também muitas coisas que as outras religiões ensinam, do tipo, vamos ativar a Kundalini, vamos ativar os chakras. E a gente vê nesse livro que a gente está lendo que as coisas não são bem assim. É muito mais Então, complexo, né? Então esse livro aqui, isso. ele traz a mente da pessoa para a realidade. Porque para mim é fantasioso isso que as outras religiões estão ensinando. É bem fantasioso
Porque você, vamos aqui ativar a Kundalini, você vai ativar o quê? Sendo que o que você recebe do seu pai e da sua mãe no ato sexual. E se for ruim, você vai ativar uma coisa ruim. E aí? Sim, É uma então coisa, é uma coisa bem complexa e bem séria. ou seja, é muito complexo para superficialidade que é passado para as pessoas assim, senta e medita, entendeu? Não é assim, né? É isso aí. Até Não é porque o que assim desse jeito, é algo muito complexo é, que vem ali dos pais, né? Aí vem uns exemplos interessantes que eu acho válido de ler para quem for ouvir esse vídeo, que é o seguinte: se você quiser saber se o poder do pai ou da mãe prevaleceu, você reconhecer isto pela leveza ou pelo peso do filho. Então, pela leveza ou pelo peso do filho, se reconhece qual a energia que prevaleceu. Porque, como já foi dito antes, a energia circundante ela prevalece, né? Então vamos lá. A luz interna é limitada, confinada e não é dinâmica, mas a luz circundante se move em volta, né? E por fora do receptáculo, ou seja, do corpo, né? Propelindo a pessoa ao local que ela quer ir. É aquela intuição que a pessoa tem, não quero ir em tal lugar, não, quero ir, entendeu? Então, a luz circundante, ela também faz esse trabalho. Consequentemente, se você ver uma pessoa que é leve como a águia e rápida como um cervo em todas as suas atividades e que é rápida em seu trabalho, é porque a luz circundante que vem da energia do Pai está dominando. Por outro lado, se você vê a pessoa já que é mais lenta e se move de maneira pesada e lenta, mostra que é a luz interna da mãe que é a dominante. Mas tem uma diferença aí. Então, conforme esses atos, significa que a intenção do pai na hora da intercussão era para a santidade, então o filho ele será rápido para as coisas espirituais. Aqui fala da Torá e para as coisas dos céus, né? Ou seja, para uma espiritualidade, a cria, porque o que domina é a energia que vem do pai. Então, se o pai tinha pensamentos puros ali naquele ato, então a energia do filho espiritual ela prevalece. Mas se o pai tinha intenção apenas de prazeres, né? No caso aqui, dá para se referir, dá para entender bem que é uma referência mais pelo lado de um prazer baixo, né? Não é um prazer por amor, um prazer baixo. Então, o que, que vai acontecer com a criança? Ela será rápida nas tarefas do mundo, ou seja, uma criança mundana, uma criança sem percepção espiritual, mas e mundana, né? Muito ágil nas coisas do mundo e até tal, pelo que observa aqui, que não tem entendimento espiritual. Então, ela é muito é, boa em coisas do mundo, né? Ágil, igual tem pessoas que é ágil para ser trapaceira, para ser mentirosa, para ser enganadora, né? Então, quando a gente vê uma criança assim, pode saber que a energia do pai, na hora da relação sexual, ele tinha pensamentos de prazeres baixos. Isso aqui ficou nitidamente explicado aqui nesse livro. Agora, se a a gente criança. vê o Pode falar. caráter, né? A gente vê o caráter, Uhum, né? Isso aí que é o caráter da pessoa. Nossa, é bem sim. forte, né? Isso, agora o Daô fala outra aqui em relação agora à mãe, ó. Se a criança é lenta e a intenção da mãe era para santidade, então se a mãe ali na hora do ato, né, ela tá fazendo com amor, né? Ela tá fazendo algo assim para realização dos dois ali, né, no caso. Então o que é que vai acontecer? Então e aí a criança é lenta para fazer os trabalhos deste mundo. Então a criança que ela para os trabalhos do mundo, ela não é lenta. Mas só que por outro lado, olha, no entanto, se ela estava concentrada em outras coisas que não a santidade, o filho será preguiçoso nos trabalhos do céu. Entendeu? Então,
Essa criança será lenta, mas para as coisas desse mundo, mas ela será uma criança espiritual. Por quê? Porque a energia da mãe é que é o capacitor de energia. Então, a criança que a mãe, né, teve uma boa intenção na hora da relação, a criança ela vai ser lenta para as coisas do mundo, mas ela vai ter uma percepção espiritual. Entendeu? Significa que a pessoa não vai correr muito para as coisas desse mundo, para as coisas materiais. Ela vai ter o Isso, trabalho dela, vai ter as coisas dela, mas ela não vai ser uma pessoa ambiciosa, voltada pela isso, materialidade, né? isso, E isso. É sim uma pessoa pela. controlada espiritualmente, né? Exatamente, Assim, uma pessoa em relação às equilibrada coisas do mundo, tem um em relação equilíbrio, às né? coisas do mundo, exatamente. Não vai É, correr então, muito atrás disso, né? isso, de qualquer forma, a energia da mãe isso também está relacionada, né, à espiritualidade da criança. Mesmo que a energia do pai é maior, a da mãe também é responsável aqui, não é isso? Exatamente. Igual você falou da luz circundante, quando é gerada através do pai pelo ato sexual errôneo, né? Com Aham. o uso daquela questão só de receber, é, a intenção da pessoa é ruim. Por isso que entra aquela questão de você também ativar essa luz, a Kundalini, né? É É, muito perigoso isso, porque conforme aquela luz está ali te circundando ali, que gera a intenção, e que faz a ação. Então a pessoa pode, através disso, ela vai ter atos ruins. Porque o que está é, gerando ali, que está rodando ela ali, é uma coisa ruim, gerada pelo lado material, pelo lado sim. carnal, pelo lado E animal da ainda pessoa. tem aquela parte que eu fiz um vídeo sobre a luz circundante, né, que eu já expliquei, né? Que se a pessoa não estiver alinhada espiritualmente, né, com o Criador realmente, com a verdadeira escritura, né, vamos se dizer assim, que é isso, a pessoa não recebe a luz circundante superior. Então, a pessoa está ativando essas energias, essas frequências de Kundalini, essas coisas relacionadas ao misticismo, elas estão fazendo uma movimentação com energia dos seres deste mundo. Movimentação bem errônea, né? E baixa, Exatamente, né? porque E por isso que as pessoas acabam recebendo uns negócios, né? Que é é, os mesmos que falam nas igrejas, que fala exatamente. aqui e ali, entendeu? E aí elas acham que é anjo, não é mesmo? E hoje, Recebem graças a muitos entidades mesmo, estudos, né? né? Graças a muitos estudos, nós sabemos hoje o que são essas entidades, que as pessoas conhecem por anjos. E anjos, na verdade, eles não são pessoas, não são seres de asinhas, são energias puramente. Inclusive, falando em anjo, hoje eu vi uma música de um povo evangélico falando do sentimento dos anjos, né? Eu pensei, nossa, anjos eles não têm sentimento. Então as pessoas eles colocam Deus, os seres espirituais também, né? Tudo no mesmo modelo humano, que tem sentimentos, que é igual um homem, e não é. São energias e tem outras estruturas diferenciadas da nossa matéria. Então, nós não podemos confundir as coisas. Isso aí é passado erroneamente, porque a Bíblia foi escrita de várias maneiras, né? Foi reescrita, copiada e coisa e tal. Então, isso é passado errado e as pessoas saem repetindo o que não sabem, né? Sobre os seres espirituais, sobre a que são energias e as nossas almas também são energias. Mais algum comentário? Não, não, eu acho que devido a esses estudos passados para as pessoas erroneamente, é que através disso as pessoas têm atitudes erradas e criam coisas ruins para elas mesmas. E ao mesmo tempo, através do misticismo, fazem as pessoas
cocriarem coisas desse mundo. Então, isso aqui é muito sério o que acontece aqui, esses ensinos errados, né? A gente pode reparar que o negócio é bem mais complexo do que a pessoa pensa, né? A pessoa tá ali cocriando, aí eu tô criando, eu tô falando palavras positivas, eu tô fazendo isso, o universo tá me dando, sabe? É umas coisas bem perigosas, né? É a falta do conhecimento, né? Então a gente está fazendo essa live aqui, esse bate-papo entre nós aqui, porque tem coisas que é bom divulgar para que as pessoas estejam alertas, né? Porque às vezes a pessoa pensa que está servindo ao Criador e ela está servindo seres deste mundo, entidades, né? É, criações desse mundo, que também é criação do Criador, né? Mas que não é para nós servir, porque não é Deus, né? Não é Deus. E se a pessoa não conhece as escrituras, né? Porque quase ninguém conhece, infelizmente. Então a pessoa não está alinhada, né, para fazer essas coisas, porque ela vai entrar com certeza com essas energias aí. E essas energias vão se apresentar. Então é uma discussão muito importante que muda a percepção das pessoas esse conhecimento, né? Próprias energias que essas pessoas, digamos assim, vamos falar assim, invocam, elas têm poderes aqui nesse olão onde a gente está, no reino que a gente está, né? Então, por isso que as pessoas falam, ah, mas eu recebi tal coisa, mas eu rezei para tal santo e aquilo aconteceu, entende? São forças que estão aqui para atuar nesse reino onde a gente está, né? Então, Essas forças também, elas têm muito poder também, né? Assim como toda a criação tem o seu poder, né? O homem tem o poder de plantio, o poder de fala, o poder de arquitetar as coisas, de fazer a maldade ou fazer o bem. Então, os seres, eles também têm poderes. Cada ser espiritual também tem seu poder, né? Então, as pessoas, por engano, né? Por não conhecer e nem saber o que está falando, né? Elas acabam tendo contato com esses seres. E aí fica aquela divisão, né, religiosa entre uma instituição e outra, mas todas elas estão falando com os mesmos seres. Então, fico alerta nesse vídeo para que vocês possam ter mais interesse espiritual, se caso alguém tenha interesse espiritual de vir estudar conosco, tá? Pessoas que entenderam já as coisas espirituais, sobre as religiosidades, sobre a história, o que foi passado durante o tempo. Então, essas pessoas podem ter uma abertura maior para estar estudando com a gente. Eu quero agradecer a Maraísa nesse bate-papo pela participação e agradecer a todos que estão nesse vídeo. Muito obrigada. Muito obrigada.